Ao vencer o Prêmio Nobel de Literatura, o escritor argentino Daniel Mantovani mostra que não se rende às convenções. Em seu discurso, diz que a distinção indica seu inevitável declínio e se nega a reverenciar a monarquia sueca presente. Recusa todos os convites para receber mais prêmios e condecorações, a não ser uma convocação para visitar sua terra natal, a pequenina cidade de Salas, no interior da Argentina. Ao reencontrar seu passado, as mais inusitadas situações e personagens vão cruzar seu caminho. Este episódio do Quarentena Cult fala sobre o filme O Cidadão Ilustre. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Evandro Schenkel, Paulo Polzonoff Jr. Olá. E aí, olá, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Tudo bem. Este é um episódio de Quarentena Cult. É você que vai ter a difícil tarefa de defender um argentino? Exatamente, Paulo. Quarentena Cult, para aqueles que ainda não estão acostumados com o formato do nosso podcast. Um de nós faz uma indicação de um filme, os demais assistem esse filme e a gente faz um debate aqui. Quem indicou defende esse filme, né? Por que fez a escolha, e aí os demais fazem um comentário crítico, de modo que nós estejamos ajudando aí os nossos ouvintes a decidir se devem gastar o seu tempo assistindo ou não esse filme. E esse filme, O Cidadão Ilustre, fui eu mesmo quem deu a indicação. E é curioso até porque, acho que no último podcast, eu não sei nem se isso foi, não lembro se entrou no ar, Paulo, ou se foi algo que a gente falou depois que terminou a gravação do programa, mas assim, a gente tem um pequeno debate, lógico, sobre qual que vai ser a indicação, afinal de contas. E aí o Paulo levantou uma bola que foi assim: será que a gente sempre vai ficar agora numa espécie de concurso para ver quem indica o melhor filme? Né? Eu acho que sim. A tese do Evandro é essa, que a gente sempre deveria indicar grandes filmes e tal. Houve uma fase no começo do podcast que a gente fazia indicações menos, digamos, comprometidas com a qualidade total dos filmes, né? Indicações mais... Denúncia, tinha gente indicando sem assistir esses filmes, hein? Denúncia. Pode ou não ter acontecido, de alguém ter feito indicação sem assistir. Mas aí depois a gente começou a fazer indicações um pouco mais cuidadas mesmo, né? Com a ideia de fazer uma indicação que é algo que você de fato fosse recomendar para alguém. E aí tá claro, a gente tem os erros e acertos, né? E eu sou e acho que o Paulo concorda comigo, que às vezes é bom quando a gente vai ver alguma coisa que não seja assim nenhuma unanimidade, né, Paulo? Porque pode suscitar um debate mais divertido, de repente. Sobre esse filme em específico, eu só queria... Só uma dúvida antes. O escritor não é da RDA, não, né? Não é. Então tá bom. Mas é melhor você tirar essas dúvidas na pesquisa que você faz. E aí, quando eu fiz a indicação do Cidadão Ilustre, eu fiz um pouco no espírito, assim, um pouco do que o Evandro fez da última vez, né? Quando ele fez uma indicação, eu falei, eu não sei, quando ele indicou lá O Motorista de Táxi, o filme coreano, não sei o que os meus colegas vão achar. Eu gosto muito desse filme, vou defender o filme. Recomendaria para cada um de vocês que assistisse esse filme, mas sem a expectativa de saber se ele vai ser aprovado ou reprovado. Então é um risco, e eu confesso que é um risco que eu acho bacana aqui para a nossa brincadeira. Por que eu resolvi indicar O Cidadão Ilustre? O Cidadão Ilustre foi um filme que, quando eu assisti por indicação da minha mãe. Ela assiste muita coisa e erra e acerta nas suas indicações, claro, mas esse ela defendeu muito bem. Eu lembrei disso na ocasião. Ela defendeu muito bem esse filme, e quando eu fui assistir o filme, fui assistir desprovido de expectativas, né? Um filme argentino, um filme pequeno em vários aspectos, né? Nas suas pretensões, escondido no catálogo da Netflix, né? Ganhou lá, como diz o Paulo, ganhou uns quiquitos argentinos, né? Ganhou alguns quiquitos de cinema latino-americano espalhados por aí. Mas assim, que são coisas que não dizem tanto a respeito de um filme, né? Você não fala assim, esse filme ganhou um prêmio da Academia de Cinema Argentina, né? O que diz isso pra gente? Então é um filme que tem lá os seus prêmios e tal, mas isso não importa pouco. Um filme que não teve, ao contrário até de outros filmes argentinos
que chegam no Brasil, esse chegou quase sem nenhum impacto, né? Tá escondido no catálogo da Netflix. Inclusive porque o Ricardo Darín, aquele ator argentino famoso, não está no elenco desse filme. Isso que eu ia falar, o maior defeito do filme é não ter o Ricardo Darín. Né? Podia, né? Podia. Eu nem sabia que era um filme argentino, até você falar. Embora acho que o ator que faz o protagonista é um bom ator também, uma cara conhecida do cinema argentino. Aí. Então, quando eu assisti esse filme desprovido de expectativas, eu acho que essa foi a grande vantagem. Eu assisti um filme sem expectativas, você sempre está mais disposto a ver o lado positivo do que negativo dele. Né? Você assistiu sem expectativas só porque tua mãe te indicou? É assim que você trata as indicações da tua mãe? É isso? É isso que você quer dizer? Não, assim, veja, a minha mãe tem um gosto diferente do meu, então nem sempre as indicações dela vão combinar vai combinar com o meu gosto, né? A sua mãe assistiu o relatório? A minha mãe não assistiu o relatório, e eu não indiquei pra minha mãe o relatório, Paulo. Você indicou Milada pra sua mãe? Eu não indiquei Milada pra minha mãe também, eu não indiquei, mas Minha mãe gostou de Milada. Eu indiquei o Terra Selvagem pra minha mãe, não sei se ela assistiu depois ou não. E bom, enfim, quando eu assisti esse filme, o que eu achei? Eu achei que a gente estava diante de uma pequena joia, né? Um filme que não é pretensioso, não é nada pretensioso, ele tem uma aparência. Provavelmente, eu não entendo da parte técnica, né? Mas provavelmente ele foi filmado ali com câmeras digitais, então ele não tem aquela textura da película, né? Não tem muito cuidado nessa parte da fotografia, ou ela pode ter sido até intencional, ela tem quase um aspecto que vai remeter à nossa telenovela, né, a textura do filme. Então aquilo, no começo, assim, já causa um certo estranhamento, né, porque parece que vai assistir uma coisa diferente do que é assistir um filme, né, com aquela cara, com aquela pretensão de ser um filme de longa-metragem. E aí o filme vai se revelando, se você consegue vencer esse estranhamento, ele vai se revelando um filme que traz grandes recompensas para o espectador, né? É uma história que, o texto de abertura aqui que eu li é escrito pelo Jones, então relembrando ele, é uma história de um escritor que chegou no ápice da sua carreira, um escritor consagrado mundialmente, e que tem um convite para voltar a sua cidadezinha de origem, no interior da Argentina, que ele nunca mais visitou, desde que ele saiu. Ele mora em Barcelona, né, e ele nunca mais voltou para a cidadezinha, então ele não sabe o que aconteceu com as pessoas, com seus vizinhos, com as pessoas do seu relacionamento, e ele resolve, sem muita justificativa, atender esse convite, que a prefeitura está chamando ele lá para dar um seminário de literatura na cidadezinha dele. Então, quando ele volta para essa cidade, ele começa a se reencontrar com a sua própria história, né? Ele começa a se deparar com personagens que ele lembrava ou que ele não lembrava, mas que dizem respeito a quem ele é como o autor que ele se firmou depois. Mas o mais interessante é que eu acho que essa história que o Cidadão Ilustre vai contar é uma história que flerta um pouquinho com o realismo fantástico, né? Não chega a ter elementos fortes de realismo fantástico, mas com uma história essencialmente metalinguística, né? E sempre que alguma obra de arte acerta na metalinguística, isso, na minha avaliação, sempre é algo a ser valorizado. 20 espectadores desligaram o podcast agora. Por só falar de metalinguística? Metalinguística. Tá. Me desculpe, porque realmente pode parecer cabecice falar isso, né? Mas é quando a história fala sobre história. A história sabe que você foi pro teatro. Cinema fala sobre cinema, teatro fala sobre teatro, né? Tira a boina, cara, pra falar. Eu tô de boina. Quem está acompanhando a gente no canal da Gazeta do Povo no YouTube está vendo que eu não estou usando boina. Não, boina metafórica. Gostei dessa, Paulo. Tira a boina metafórica para falar. História metalinguística, né? Uma história sobre histórias, uma história sobre contar histórias, né? E isso se o termo é meio assustador, a experiência como espectador, quando é uma boa história metalinguística, certamente é muito recompensadora, né? Então, o filme ele traz esse personagem, que é esse escritor no auge da sua carreira, que vem para essa pequena cidade, que é uma cidade fictícia, no interior da Argentina, e ele vai reencontrar ali com os pequenos dramas de qualquer cidadezinha pequena do interior, né? Então, os vizinhos que ele encontra,
as pessoas sabem que ele é uma espécie de celebridade, mas não reconhecem ele exatamente pelo tamanho que ele tem no universo da literatura, até porque, logicamente, que a grande literatura não é algo que faça parte da vida das pessoas, normalmente, né? Hoje em dia é uma coisa sectarizada, o Paulo sabe muito bem disso. Só que ao cruzar com esses pequenos dramas, essas coisas comezinhas, essas coisas pequenas ali daquela cidade, aquilo começa a dizer respeito a quem é esse personagem, né? Aquilo vai ajudar a contar ao espectador entender quem é aquele personagem, por que ele é daquele jeito, o que tem na sua história que leva ele a chegar naquele ponto, né? E uma coisa das grandes obras, grandes histórias contadas, né? São histórias que, por meio dessas pequenezas, dessas coisas que qualquer um de nós consegue se relacionar, ela trata, na verdade, de algo maior do que isso, né? Os pequenos dramas humanos podem ser, a bem dizer, os grandes dramas humanos também. E aí acho que esse filme ele consegue dar conta disso, de mostrar nesses relacionamentos que ele tem com seus ex-vizinhos, com o dono do hotel em que ele se hospeda, com as pessoas que vão procurar ele achando que ele é algum tipo de coisa a mais do que ele realmente é, né? Imaginando que ele é algum tipo de presença que vai resolver a vida deles, né? Vai ajudar financeiramente, vai resolver histórias do passado, ele vai ter encontros românticos, ele vai se encontrar com pessoas que se consideram inimigas dele simplesmente por pura antipatia de quem ele se tornou como figura, né? Então, tudo isso vai ajudando a gente a moldar essa história, e aí você tem ao final desse conto, sem querer dar spoiler nenhum, não preciso, mas ao final desse conto você tem essa história desse sujeito que ele é grande, entre aspas, em algum momento, mas ele se rende à pequeneza ali do seu próprio espírito, quando ele se reencontra com o seu passado nessa cidade, né? E acho que isso faz, para terminar e deixar vocês debaterem, que quando a gente indica, acho que a gente quer mais ouvir o que os outros têm a dizer do que ficar a gente mesmo falando, né? O filme ele faz uma brincadeira com o que é uma grande literatura, né? O que é grande literatura? A gente fala grande literatura, quais são as grandes obras, né, da literatura, as grandes obras da humanidade e tal. E ele desenha esse protagonista como alguém que está ali, né, nesse meio, alguém que é capaz de escrever grandes obras da literatura. E ele apresenta isso como a grande questão do filme, o que é uma grande obra, né? O que faz isso ser grande, o que faz a gente ler um livro, ou mesmo assistir um filme e dizer, isso aqui é grande, isso aqui vai ficar para a nossa história, isso que diz respeito a nós como civilização. O filme não tem essa pretensão, ele não quer ser o filme que vai entrar para a história, mas ele está contando uma história a respeito disso, uma história a respeito do que é grande, o que é admirável, né? Por meio da evolução desse personagem e das coisas absurdas e engraçadas que acontecem com ele ao longo dessa história, mas faz essa reflexão. E aí a reflexão final que eu faço é sobre o cinema argentino, que é um cinema que tem hoje um protagonismo maior, né, comparativamente ao brasileiro, por exemplo, os dois cinemas latino-americanos da América Latina que são mais relevantes do mundo, mas o cinema argentino consegue frequentemente criar obras que são obras mais relevantes do que as obras do cinema nacional. Não é um tipo de comparação qualquer, fazendo a brincadeira com futebol, né? Vai falar bem da Argentina, falar mal da Argentina, mas acho que existe um tratamento diferente que o cinema argentino dá ao decidir que tipo de filme ele quer fazer, que é, nesse caso, um exemplo de um filme que vai se limitar a querer contar uma boa história, né? Você não tem a pretensão de ter grandes recursos financeiros, você não tem um elenco conhecido, ao contrário, é um elenco de pessoas desconhecidas, só o ator principal é um cara mais conhecido, e ainda assim o resultado é um resultado altamente satisfatório. Por isso que eu indico O Cidadão Ilustre. Eu vou pegar aqui. Eu fiquei eu tô bem dividido quanto ao filme, assim, bem dividido mesmo. Eu consigo enxergar tudo que o Sabag falou, mas eu acho que tem uma pretensão, sim. Ele é um filme que ele caminha muito, assim, pela aquela... Vocês se lembram no filme italiano A Grande Beleza, que ganhou o Oscar há uns 4, 5 anos? Mais do Sorrentino.
Isso, é mais ou menos a mesma história, né? Também um pouco do 8,5 do Fellini. Ele é o autor em crise que tenta reencontrar ou tentar entender, né? Ou se entender, que de alguma forma está em bloqueio, né? Todos eles, né? No fim das contas, eles estão num bloqueio criativo e eles precisam buscar essa vitamina que um dia já serviu como alimento para as obras dele, né? E aí quando eles se apegam muito, no caso do A Grande Beleza, é porque ele está muito tempo metido na intelectualidade, né, no pedantismo artístico, e ele não consegue mais sair daquilo. E nesse caso do protagonista do filme, que me fugiu o nome. Mantovani. Daniel Mantovani é o personagem. Mantovani, ele também, né? Ele está totalmente alienado do mundo. Ele só se relaciona através da sua agente. E assim, então por que eu fico muito em dúvida se eu gosto? Primeiro que eu não entendi o filme, isso me incomoda quando eu não consigo pegar um fio. Cara, o que ele realmente está querendo discutir, né? Porque assim, tirando o fato que o final tem uma reviravolta, né? Mas nem vou me focar na reviravolta ali, porque eu acho que aquilo ali é um recurso bem estético, só para cinema, assim, ele não faz parte da discussão que ele está tentando trazer, né? Ele parece que ele está indo, assim, ele está falando algo, e eu não sei se isso é profundo, é óbvio. Então, toda vez que eu assisti, me pareceu óbvio, que eu vou revisitar as minhas origens, porque todo o meu... toda a minha criatividade, ela vem desse momento que eu era uma pessoa normal e convivia, e os meus personagens, apesar de eu negar, eles faziam parte do entorno, e eu preciso disso, eu preciso observar o entorno, essas figuras pitorescas, para conseguir escrever. Isso já é muito batido, né? Isso é muito batido. E aí, isso que eu fico, só que eu acho que não é só isso, e ao mesmo tempo eu não consegui identificar o que seria mais do que isso. Coisas que me levam a pensar que é mais do que isso. O jeito que ele trata a câmera, tem momentos que é constrangedor, assim. Ele tá fazendo um filme argentino, um filme estilo argentino, um filme de personagem, seguindo, um filme... e de repente ele dá um corte numa câmera extremamente caseira. Quando eu vou citar 2 momentos que vai ficar bem óbvio. Quando eles estão na festinha, na casa do amigo dele lá, que é da ex-namorada, a câmera dá um corte, um contra-plongé na mão, assim, que foca nele, e que não faz o menor sentido aquilo, dá uma tremida exagerada, e quando eles estão no bar, na zona, que o cara vai cantar, quando mostra o cara cantando, já é uma cena extremamente estranha, e quando volta, ele tá olhando, cara, parece que alguém com um celular filmando ele ali, e um ator de segunda linha interpretando, assim, quebra completamente. E é óbvio que isso tem que ser artificial, isso é algo que intencional, né? E eu não consegui pegar, assim, eu falei, por que ele fez isso? Por que ele faz essa quebra tão clara na estética da narrativa? Então, por isso que eu fiquei assim, pode ser um filme ótimo? Pode ser. Eu não consigo extrair esse filme ótimo. Talvez por eu também não estar tanto por dentro do que está acontecendo na Argentina, talvez tenha alguma coisa... ao mesmo tempo, eu gostei muito de como ele constrói os personagens pitorescos. E aí, assim, é muito bem construído, assim, o gaúcho de bigode. Cara, que saudade que dá assistir alguma coisa que retrate bem o gauchão de bigode quieto, né? Tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando o Mantovani tá dando uma palestra e corta na plateia, e tem o gauchão de bigode quieto, fingindo que tá prestando atenção. Imagina, ele tá assistindo um prêmio Nobel, falando de maluquices da literatura de alto impacto, e do lado tem uma estudante toda descolada, e o gauchão tá ali, fingindo que tá escutando. É muito bom, porque esse gaúcho, ele realmente existe, né? Ele tá tentando participar, assim, mas ele é a cultura dos pampas, é outra coisa, assim. O próprio autista ali, né, que quer que ele jante com ele, almoce com ele. Isso realmente eu acho muito bom. O motorista, né, Evandro? Hã? O motorista que pega ele no aeroporto é maravilhoso. O motorista que pega ele no aeroporto, só que também erra. O namorado da menina ali, por que ele fez tão caricatural aquele personagem, assim?
E assim, aquela história do porco, né? Você fala... Então por isso que eu tô bem dividido, assim. Eu acho que vale a experiência, porque talvez os nossos ouvintes consigam enxergar aquilo que eu não tô conseguindo, porque eu sei que tem alguma coisa lá, mas eu não consigo alcançar aquela coisa. Mesmo sem alcançar, é um filme divertido, é um filme ok, que sai do rame-rame. Eu adoro filme que sai do rame-rame, que não tenta ser um filme de ação, que não é um romance, um romance no sentido do drama romântico, né, comédia romântica. Então eu gosto disso. Vou explorar outros lados. O ator principal é muito bom, né? Principalmente quando você tem um plot twist no final, assim, parece que é outra pessoa, né? Parece que o filme, não vou dar spoiler, mas você vê claramente, em poucos segundos, que ele consegue interpretar dois personagens muito distintos, né? E é engraçado porque no plot twist a imagem que você tem é justamente aquele da estátua, né? Aquela que foi canonizada na praça. É o mesmo cabelo, é o mesmo óculos. Então, tem coisas bem interessantes nesse filme que eu gostaria de ter absorvido. Não fui com uma expectativa como o Paulo, que destrói os filmes por causa das expectativas que ele cria. Não fui com essa expectativa. Mas eu saí dali pensando, cara, ou eu vou precisar ler mais, não li, infelizmente. Alguém vai ter que me ajudar a entender esse filme. Me lembra um pouco os filmes do Peter Greenaway também. Não tão malucos e tão artísticos quanto o Peter Greenaway, mas quando ele discute a obra, né? Eu acho que é porque ali é um filme que discute... ele tem a metalinguagem, como o Sabag falou, mas eu acho que não, ele discute a arte mesmo, né? A potência da arte, a morte do artista, né? Se a obra é maior ou menor que o artista. Eu gosto disso, gosto bastante disso, e você tem que estar afim de... Assim, recomendo que você não é acostumado a esse filme, assista, que você vai começar a entender que existem outras coisas tão interessantes no cinema, e se você já é um iniciado e gosta de um entusiasta do cinema, desse cinema de autor, também recomendo, porque talvez você consiga captar as coisas que eu não consegui captar ali. Era isso. Posso pegar? Fique à vontade. That's what she said. Eu gostei do filme. O filme me pegou pela coisa, assim, já de começo, pela história da volta. Acho que todo mundo que já viveu um tempo fora de qualquer cidade, aí não importa o tamanho da cidade, volte para a cidade da sua infância e juventude, vai se identificar de algum jeito com o filme, porque essa volta sempre é impactante e esclarecedora em vários sentidos. Aí, assim, eu separei os meus comentários meio que por cena do filme, até chegar a uma conclusão final. Eu acho que o discurso de aceitação do Nobel, apesar de uma certa lacradinha ali, de não vou me curvar a rainha, é muito bom. Eu porque de comentar o filme começa incrível, né? Começa, essa cena é muito boa. O discurso do... É bem forte essa pra mim. Bem forte, o discurso é muito bem escrito. Eu não sei se é baseado em algum tipo de discurso. Eu não acompanho muito esse negócio de Nobel, mas se é algum discurso real, eu sei que já houve escritores que recusaram, evidentemente, mas eu não sei se com o mesmo argumento. E é muito boa essa reflexão sobre você alcançar um sonho e o que você tem depois disso. Assim, o Nobel de Literatura seria o ápice da carreira de um escritor, mas ele fala sobre isso. Você receber esse prêmio significa que a minha obra é aceita, e daí ela perde o ar, aquele ar de provocação. Eu pensei muito na hora no Bob Dylan, assim, que Bob Dylan é o contestador por excelência e foi premiado com o Nobel de Literatura. Mas o Dylan, ele foi premiado 50 anos depois de quando ele realmente era interessante, né? Então, mas ali 50 anos depois ele foi aceito, é isso? Isso, exato, porque quando ele fazia, ele não era aceito. Sim. E aí eu acho isso legal, quando você canoniza um contemporâneo, tem alguma coisa estranha. Significa que você está falando que as pessoas gostam de ouvir naquele momento. E exatamente. Imagina-se que a arte não pode ser isso, né? Ela tem que provocar, ela tem que transcender, né? E, assim, aí ele volta lá para a cidadezinha, ou não volta, esse é o X da questão.
E uma outra coisa que me pegou bastante é isso, essa visita às ruínas, né, da infância, da juventude. Eu acabei de escrever sobre isso aí na Gazeta. Não sei se vocês já tiveram essa experiência que eu tive, mas você se deparar com algum lugar que você viveu e virou ruína ou virou outra coisa, é uma coisa bastante interessante. Eu acho que o filme explora bem isso. A cena da entrevista na TV é uma coisa que eu achei. O filme ele é classificado como comédia. Eu não sei se não dei assim exatamente muitas risadas. O filme tem um certo ar caricatural, mas essa cena da entrevista da TV, da cidadezinha pequena, eu me rachei de rir, achei bem boa mesmo. Mas a cena mais emblemática do filme, que eu acho que talvez responda um pouco às suas dúvidas, Evandro, é a cena do julgamento dos quadros. Eu achei assim, todos os eu ia quadros. comentar isso e esqueci, cara. Todos os quadros são muito medíocres. E daí, no meio daquela mediocridade toda, e medíocre é meio elogio até, é muito ruim. Primário. Ô, Paulo, só contextualizando, ele vai participar como jurado de um concurso de obras de arte, de pinturas, né? Isso, e aí da cidadezinha é uma pior que a outra, e ele sofre lá ele leva um carteiraço lá, né? Do prefeito da cidade, de uma autoridade lá. Sempre lembrando que ele é um escritor, né? Com o Nobel. Então, assim, teoricamente, acho que as referências estéticas dele são mais elevadas do que geralmente lá o pessoal da cidadezinha está acostumado. Não, e ele discute arte, né, na obra. Então, porque a gente confronta ele com o que ele diz sobre arte, né, sobre autoria, né? E essa cena, para mim, assim, ela é bastante emblemática do filme, por quê? Porque os quadros são muito ruins. Só que no meio daquela mediocridade toda, de repente, é interessante como quando a gente está diante de uma coisa ruim, ou muitas coisas ruins, a gente começa a procurar qualidades, né? Ele vira um quadro de repente e o quadro foi pintado no verso de uma placa, é uma cena agrária, e ele foi pintado atrás de uma placa de agrotóxico, uma propaganda de agrotóxico. E nisso lá o escritor começa a achar um sentido naquele quadro que é muito ruim, não tem como, ele é meio indefensável. Ele começa a buscar né, no caso aí vamos falar, é uma lacração contra agrotóxico e tal, agronegócio, mas enfim, ele começa a procurar um sentido maior naquela ruindade. E isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, assim, e eu acho que é uma coisa que a gente acaba fazendo na vida, é uma coisa que eu acho que é uma discussão boa que o filme traz nessa parte. Deixa eu só. Primeiro que nem todos são ruins, porque um tem o Stallone, né? Tem a imagem do Stallone, que é claro. Mas eu fiquei pensando, era onde eu queria ter trazido, se essa parte da exposição e depois, porque vai ter uma consequência, isso, né? Se não é justamente a discussão do cânone, né? Ele está procurando aceitar, ele está querendo algo que seja compatível com o que ele tem. E será que aquela arte ali que ele está descartando não é a arte que afronta? É uma boa pergunta e uma boa visão dessa parte. Então, eu acho que essa cena talvez seja a mais interessante do filme. Sobre as consequências, aliás, eu vou dar um certo spoiler aqui, que tem uma briga ali com... Na verdade, ele meio que briga com a cidade inteira, né? Ele tem vários problemas com vários dos personagens ali. Isso lembra muito o Estrangeiro, do Camus. Eu acho que o filme meio que dialoga um pouco com o Estrangeiro. O Estrangeiro também, no livro do Camus, eu tô falando de boina. Se eu estiver falando de boina, vocês me podem tirar sarro. Tô a boina. Não, mas é interessante que no filme, no livro, o personagem volta lá, vai enterrar a mãe e tal, daí ele comete um assassinato, mas enfim. E também tem a ver com aquele final do Seinfeld. Agora você vai gostar, Evandro. Que assim, todos os acontecimentos pequenos da vida, todo aquele nada, de repente começa a ganhar um sentido meio ruim. Você começa, os personagens ali são julgados, né? Por aquela sucessão de nada, sucessão de problemas e tal, e você acaba construindo uma imagem da pessoa que não necessariamente é agradável. Então achei interessante esse ponto também. E só avançando, assim, porque eu também já falei demais, eu acho que o final meio que dá uma estragada no filme. Eu acho que é um pedágio ali que o diretor, o roteirista, ele paga ao pós-moderno, porque, na verdade, o que ele está querendo dizer, eu acho que o ouvinte, o espectador,
não liga muito para spoiler nesse momento. A grande questão do filme é se aquilo tudo, toda a história até ali aconteceu de fato, ele realmente foi lá para a cidadezinha, ou se tudo aquilo é um romance que o escritor escreveu e está lançando. Eu acho que era só um romance, até pelo fato dos personagens serem meio caricatos e tal. Mas eu acho que isso é desnecessário, entendeu? Eu acho que é um pedágio que Por isso que eu acho que ali vem a carga pedante da coisa, né? Eu acho que é um pedágio que ele pagou pro pós-moderno. Vou criar aqui um ambíguo pros caras do Quarentena Cult ficarem discutindo se é filme ou se ele foi mesmo ou não, entendeu? Uma coisa meio assim. E assim, eu gostei do filme, eu recomendo o filme, acho que todo mundo tem que assistir, mas outro probleminha do filme pra mim é que ele vai perdendo força. Eu assisti no sábado, se a gente estivesse gravando no sábado, eu ia fazer uma defesa mais empolgada do que a do Sabag. Aí no domingo, na segunda, hoje já tá meio assim, eu acho que até sexta-feira eu não vou gostar muito. Mas eu recomendo o filme é legal pra caramba, assim, assistam. Acho que vale por essas discussões, pequenas discussões. Aspectos técnicos eu nem falei nada, assim, só uma coisinha que me incomodou, que foi um recurso do roteiro, 2 vezes, né, o carro falhar. Eu não sei se aquilo é uma crítica à indústria automobilística brasileira, né, porque acho que são 2 filmes brasileiros, 2 carros brasileiros, inclusive, mas 2 carros falharem para eles ficarem conversando ali, para ter aquele momento de diálogo. Eu achei isso um defeitinho, mas outras coisas, para ser bem sincero, passaram assim meio que ao largo da minha experiência. Antes de começar a falar do filme, eu gostaria de registrar que passaram umas motos aqui que não me deixam nem ouvir direito vocês. E eu gostaria que algum leitor que entendesse de moto explicasse, porque tem uns jaguaras que tiram o cano da desgraça da moto e passam aquele negócio explorando tudo. O Jones trazendo a vida real para o nosso debate, né? A gente falando de um filme que fala sobre a suposta vida real. Trazendo o mundo cão. A arte. Cara com escapamento aberto. Eu juro por Deus, cara, se eu tivesse uma espingarda, aquelas comidas telescópicas igual o cara do filme tem lá que caça porco, eu ia ficar na janela, passar a moto Pô, se não fosse bonito o barulho, eles não aceleravam, pô. Nem saia de casa. Você queria encher a boca do motoqueiro de porrada? Não, encher de chumbo. Vagabundo. Vai no escuro. O Brasil brasileiro. Vai sem ouvir, sem escutar o que a gente falou, então. Pelo amor de Deus, cara. Como que pode? Eu não sei, cara. É um outro tipo de ser humano, o cara que anda com a moto, com o escapamento cortado, cara. Ele ainda tá num estágio evolutivo mais baixo. Enfim, eu acho que ele conseguiu exatamente o que ele queria. Pode ser que ele tenha conseguido. E isso me perturba ainda mais. Você ele foi incomodar uns cornos por aí. Corno é o cara que anda com essa moto aí, ele fica com a moto ligada assim para avisar a mulher que tá chegando em casa. O meu marido chegando em casa. Incomodar uns velhos que estão trabalhando em casa. Né? Meu Ricardão sai correndo. Meu marido chegando com a moto, aí, ó. Vagabundo, bando de corno. Enfim, vamos falar do filme. Primeiro que o cara filmou no Boqueirão, né? O filme é muito legal, a cidade fictícia, umas ruazinhas assim, nem antipó direito tem. Umas lojinhas bem vagabundas. Me lembra o Boqueirão quando eu vim morar em Curitiba na década de 80, assim. Aquelas ruas, passava um carro, um poeirão, rapaz. O filme é divertido, tem várias situações divertidas. O mérito é todo do roteirista, que é o Andrés Duprat. O cara, aliás, é engraçado que tem uma coisa bem... que é bem hipócrita no filme, que ele tem aquela parte que ele fala que a cultura indestrutível, né? Ele faz aquele discurso quando ele está... finalmente ele se rebela contra a cidade, né? Contra toda a situação, e ele começa a falar lá no concurso das pinturas, falando, cultura indestrutível, não precisa concurso, não precisa ministério, não precisa nada. O cara que escreveu isso foi, durante o governo Macri, foi diretor do Museu Nacional de Belas Artes da Argentina. Ou seja, antes ainda de escrever o filme. Então, eu não sei se ele foi demitido e daí ficou pé da cara, eu não vou mais. O Bruno, onde você vai? Vai sair? Não, vem cá então. Só quero mostrar um negócio aqui para vocês. Alguém deve ter visto. Mostra a língua.
Ela comeu alguma coisa, olha como que tá a língua dela. Ai, que linguaruda. Não, ela comeu alguma coisa. Descobriu. Pegou o remédio aqui e tomou. Mas é pilantra. Para quem tá só escutando, o Jones trouxe a sobrinha dele, mostrou ela de língua azul. Isso. Ela botou um remédio aqui na boca e agora vai ter que ir pro hospital. Parabéns, Bruno. Mas enfim. Depois, se o Rodrigo quiser, corte, senão não corta, não precisa. Enfim, vai, tchau. E daí... Ô, Jones, deixa eu te ajudar com o fio da meada. Você estava dizendo que o roteirista eu tava falando do André foi diretor do museu na época que o Macri era prefeito de Buenos Aires, então. Não, presidente. Presidente? Isso é 2017. Tá. Faz pouco tempo. Ele já tinha feito o roteiro de vários filmes, tá bom. O Homem ao Lado, né, se eu não me engano, e outros, porque ele sempre faz com o irmão dele, que é o Gustavo Duprá, e o outro cara, que eu não me lembro o nome, que também, eles dirigem filmes juntos, né, o Andrés normalmente faz o roteiro. Então, as coisas legais do filme e as coisas ruins do filme são mérito do Duprá, do roteirista. Tem várias coisas que ele consegue ali colocar um sambinha ali no roteiro, né? Por exemplo, quando a filha ele é apaixonado por uma mulher lá que ele largou, e daí... Um sambinha não, um tanguinho. Um tanguinho, isso. Um tanguinho no roteiro. Uma bossinha no roteiro. E... Uma milonga. Isso, para de querer aparecer aqui, Bruno. Enfim, daí ele tem esse romance, né? Com a filha, né? Um romance breve com a filha do grande amor da vida dele. Cara, tem umas coisas muito legais nesse filme, assim. Os personagens que o Evandro falou, dos personagens que são muito malucos ali. Tem um cara que parece um amigo nosso que tá lá na recepção, nessa que tem essa que tem o gaúcho que o Evandro falou, tem um cara que parece o Ryan. Lá no canto, assim, eu fiquei só olhando. O recepcionista do hotel parece o Adnet, né? O Adnet faz uma ponta no filme. É a cara do Adnet. Não era disso que eu tava falando, mas obrigado por me interromper. Claro. Enfim, eu gostei do filme, bacaninha. É bem filme argentino, né? Tem umas sacadinhas legais de roteiro. Essa grande pretensão, ele fala, né? Mas eu acho que é normal no filme que o cara é um vencedor do Nobel. É óbvio que ele vai falar de coisas super elevadas e tal, e a graça é essa, né? Ele falar dessas coisas que são super cabeça para o pessoal, assim, tipo, tem uma hora que ele tá lá na sala dando uma palestra, tem 5 pessoas sentadas naquelas cadeirinhas de Vini, sabe? Tipo, aquelas cadeiras de restaurante de beira de estrada, assim. É isso, não tem grande coisa. É um negócio, um cenário muito inusitado, né? Você pegar um cara que ganhou o Nobel e volta, tipo, imagina, vou lá lá na Associação Comercial do Boqueirão, vou receber um prêmio pelo Nobel. Não? Com certeza seria mais ou menos a mesma situação. Eu não vejo até o filme tão irrealista, assim, tipo, a obra lá na Praça da Cidade, aquela praça é muito cara de pracinha mesmo, cidade pequena. A única coisa assim, que eu acho um pouco fora do tom é o cara que gosta de arte lá, artista amador, e tem uns capangas, não sei o quê, mas assim, me parece um pouco exagerado aquele personagem, mas é uma comédia, tem vários personagens ali que são um pouco exagerados, outros são dentro. O prefeito tem uma boa atuação, eu gostei do Chacho, que é o prefeito. O cara que é o protagonista, que é o nome do personagem, eu sei, o Daniel Mantovani, mas o nome do Oscar Ramírez, né? Oscar Martínez. Oscar Martínez. Cara, ele do começo ao fim do filme, tirando esses momentos que o Evandro falou, me parece um escritor vencedor do Nobel, falando assim. Ele imprime uma realidade pro personagem dele que é muito grande, assim. E aquele óculos branco lá no final é típico de escritor pagão, né? Então, eu achei legal o filme, Sabag. Você não deve indicar esse tipo de filme, cara, porque daí não tem muita discussão. Você tem que indicar o filme mais ou menos. Não, eu vou aproveitar. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, mas cria o consenso, eu levo para isso, né? Mas eu vou fazer uma coisa. Eu não falei disso na minha fala inicial, porque eu não queria ser acusado de ser o cara que vai defender o filme já se desculpando pelos defeitos que ele encontra no filme, que nem uns e outros fazem aqui, né?
Mas assim, é notável. O Evandro falou bem de algumas cenas que elas são até saltam aos olhos, né? Quando você está assistindo, de levar. Naturalmente, a gente tem que tomar elas como intencionais. Você não vai acreditar que um diretor, esse diretor não é novato, né? O Gaston Duprat, o irmão do Andrés Duprat, que é o roteirista do filme, ele não é exatamente um novato, então não é um filme Gaston, de alguém... não é Gustavo? Gaston. Tem que ser justo para dar o nome desse filho, né? Não é um cara saído da faculdade de cinema, que foi fazer o seu primeiro projeto, tal. É um sujeito que tem estrada ali no cinema argentino. O cinema argentino é um cinema evoluído, né? Quem conhece Buenos Aires, visita lá, vai ver que tem os estúdios de cinema lá, eles têm uma tradição nisso, né? Não é um cinema que não está começando agora, enfim, tem uma história. Então, assim, você precisa acreditar que o que ele faz ali é intencional. E aí, se você sabe que é intencional, fica essa busca de por que ele fez isso, né? Tem uma das cenas ali, por exemplo, que ele faz uma iluminação artificial no ambiente, em que ele... Claro, é uma cena que acontece à noite no roteiro, né? Ela está indicada claramente como uma cena noturna, só que é dentro da casa lá do prefeito da mulher, e eles estão gravando. É muito fácil de ver que eles estão filmando aquilo de dia, porque eles fecham todas as janelas, criam uma iluminação artificial muito difícil, você ainda consegue perceber uma certa luminosidade vindo por trás daquelas janelas, assim. Aquilo pode dar... Estragou o filme, não tinha percebido, agora que você falou, nota 0. Aquilo pode dar, se você percebe aquilo e parte do princípio que é intencional, aí você precisa ir buscar esse discurso que está ali por trás, né? Então, o que ele estava querendo dizer com aquilo? Ele estava querendo reforçar que é tudo uma construção, que é tudo ficção, que é uma história de mentira que ele está contando para você, na verdade? Pode ser, mas à primeira vista ele só soa como uma coisa mal feita. Eu acho que aí tem um pouquinho do que o Paulo disse, né? Os carros falhando, né? Tipo, é tão clichê, e também na hora, para mim era claro, né? Era claro, ele dá o destaque para o carro falhar da mesma forma, tem um pouco de humor, então pode ser isso, né? Pode ser, isso daqui eu já estou dando a indicação de que é artificial tudo, né? E aí até você pode levar para interpretações mais profundas de tentar entender que ele está fazendo críticas ao cânone também fazendo isso, né? Se ele escolhe deliberadamente uma fotografia como ele escolheu, que é essa que se aproxima de vídeo mais do que de cinema, se ele tem essas cenas em que deliberadamente ele está mostrando alguma falha, se ele investe em recursos clichê de roteiro repetidas vezes, talvez, e ainda assim contando a história do que seria um grande autor, um autor reconhecido mundialmente, talvez ele esteja fazendo uma crítica aí a esse momento em que a gente resolve aplaudir as grandes obras dos grandes autores de saída, né? Então você nem sabe, nem viu direito o que é. Saiu um livro novo de um tal autor, saiu um disco novo de tal músico. Se é um cara importante, certamente é uma coisa muito boa, e aí vai todo mundo, a crítica, os seus fãs fazerem um aplauso para aquilo. É uma interpretação possível. Talvez. Agora eu enxergo até um laço com o cinema do Godard, assim, sabe? Quando ele pega os elementos do cinema hollywoodiano e dá uma brincada e é tudo muito artificial. Então, e tem um pouco do cinema do autor ali sendo discutido. Ele não quer parecer profissional. Ele deixa uns espaços abertos. Talvez seja realmente isso. Tudo essas interpretações ficam todas abertas, e quem quiser assistir o filme por nossa indicação, torço para que encontre as suas próprias também, né? Acho que uma das validades que eu vejo num filme positivas é essa, que ele permite que a gente faça essas interpretações. E se não for assim, o Jones lembrou bem, assim, as sequências, aliás, o Paulo fez isso, né? Lembrou de cena a cena, assim. Tem sequências bem divertidas, né? Tem algumas cenas muito boas, assim, mesmo se você tirar essas aí que existe essa está mascarando alguma outra coisa, mas várias cenas, o relacionamento que ele tem com essa filha da mulher, que é o amor da juventude dele, né,
o noivo dela é um pouco exagerado mesmo, assim, mas enfim, eu lembro bem da questão do menino lá que vai pedir, da família que vai pedir ajuda financeira para ele, assim. São algumas coisas que transformam a experiência uma experiência pelo menos divertida, eu acho. Ô, Sabag, por que o cara é exagerado? Eu não vi nada de exagero ali. Aí ele tá defendendo a classe que sabe como profissional, né? O que tem de exagero nisso? Vamos para as notas, então, pessoal? Vamos para as notas. Vamos para as notas. Começar pelo Sabag que indicou. Eu vou dar uma nota 8 pro filme, porque eu acho que é um filme. Assim, eu não discordo da avaliação que o Evandro fez dos aspectos negativos do filme e que talvez servissem para baixar mais essa nota, mas eu vou ficar, e talvez o Paulo também chegue no fim da semana e baixe mais a nota dele ainda. O Paulo muda as notas dele secretamente nesse nosso arquivo aí, né? Ele vai conforme vai passando o tempo, ele vai mudando lá. E então eu vou ficar com a nota alta, que foi a nota que eu tive quando eu assisti pela primeira vez e a empolgação que eu fiquei. Eu não quero ser o julgador das notas alheias aqui, mas você deu 8 para Vida Oculta, você deu 8 para Tiger King, só para... As minhas notas são medíocres, são tudo. Não por causa da mãe dele, pô. Tá certo, cara. Devia estar. Beijo, dona Sandra. Obrigado, dona Sandra, pela indicação. Devia ter dado 10 até. Eu dou um 7 para esse filme. 7? Tá bom. 6,5. Eu vou dar um 6.8. 6.8. 6.8, 2.2. O Evandro fica olhando a planilha e calculando que precisa. Média 7.08, pô. 7.08 é bem adequado, acho que pro tamanho desse filme. Tá bom. Tá Fica junto com Dolemite, Seinfeld, Joias Brutas. É isso aí. Joias Brutas não, né? Que Joias Brutas merece nota 2. 7,75 Joias Brutas, hein? Obviamente que o Joias Brutas por causa do Jones, né? Que deu um 5. O Jones avacalhou Joias Brutas. Mas você vê, mas são coisas completamente diferentes, né? Eu gostei bastante do Dolemite, mas comparar uma coisa com a outra é só na nota mesmo, porque... Não, com certeza. Não é a mesma experiência. O filme tem o Ed Murphy, né, cara? O ranking é legal. É isso. Daí a gente vai fazer no fim do ano, né? Os 10 melhores filmes do Quarentena Cult. Os melhores momentos. Exato, os melhores filmes pra fechar o ano, pô. Já tem a pauta aí, pô. Muito bem, senhoras. Então agora vamos às nossas indicações culturais da semana, em que nós indicamos coisas para as pessoas fazerem não, né? Assistirem, lerem, escutarem. Quem quer começar? Eu começo. Então começa aí. Eu vou começar indicando um quadrinho e eu tô na dúvida se eu já não indiquei esse quadrinho aí. Mas vou me arriscar, Eu vou indicar um quadrinho chamado Solitário, do Chabuté, um francês. Tem à venda na Amazon em português. Talvez já tenha sido indicado mesmo. Então, é uma dupla indicação. Não, eu sei que o Chabuté provavelmente eu já indiquei aqui. Eu só não lembrava se era o Solitário ou se era algum dos outros, porque tudo que ele faz é genial, assim. Bom, vamos ver. Vai... se eu já indiquei, daí vai ficar o Acender a Fogueira, que também é do Chabuté, que é um conto do Jack Kerouac, eu acho, se eu não me engano. E no clima Terra Selvagem lá que a gente já indicou, Evandro. Esse o Solitário é um deficiente que mora numa torre marítima, esses faróis, e ele nunca saiu de dentro do farol, né? E os pais dele morreram e deixaram a herança para alguém que não mora no farol ir lá e alimentar ele, né? Levar comida de vez em quando. Com alguma condição de nunca interagir com o morador lá, né? Esse cara que é deficiente. Justamente para, enfim... O que é muito legal, porque eu gosto quando a mídia
ela consegue se expandir dentro dela mesma e ela não conseguiria ser reproduzida em outra mídia. E o quadrinho, ele sofre desse mal porque a arte pictórica, né, ela já é a mais antiga, quase, é a mais antiga, né, no fim das contas, é a mais antiga, que estava lá nas cavernas, né, nas paredes. Então ela foi até hoje, ela foi a mais explorada. E quando você enxerga algo que você fala, que o teu cérebro dá um estalo e fala, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? Isso é incrível. É o seguinte, imagine essa pessoa que vive num farol, afastada a quilômetros da costa, sem conhecer nada além daquilo que faz parte, as pedras, aqueles 5 metros de pedra que tem ao redor, o resto é mar, e as gaivotas que passam, né? E aí, alguns poucos elementos que tem dentro desse farol, caixa de fósforo, um fogão e uma panela, e alguns livros. Ele tem acesso a um dicionário. E é a brincadeira dele, a única coisa, uma das poucas coisas que ele faz. Então só que por que é muito legal? Porque o jogo dele é o seguinte, ele joga o dicionário para cima, onde cair, enfim, de algum jeito ele pega uma palavra aleatória. Mas como ele vai saber o que é aquilo que ele está lendo, se ele nunca viu? Então quando ele cai no elefante, como que você pode descrever o que é elefante para alguém que não sabe o que é uma tromba? Porque ele nunca viu uma tromba. Se ele não sabe o que é um animal, se ele nunca viu outro animal, a não ser... Evandro, Oi. Evandro, você já viu uma tromba? Pelo jeito você não, né? Pelo jeito você não, pô. Então tá, tirando essa piada ridícula do Jones, Mas deixa eu perguntar uma coisa, ele traduz isso em imagens? Então, isso que tá o lance, porque o que ele faz? Ele pega e como você constrói isso, né? Então quando você fala que é um ovíparo com não sei o que, ele tenta unir com as poucas coisas que ele teve contato, e quando a imagem do que ele tá pensando aparece, é algo extraordinário, porque você fala, cara, e ele seguiu tudo aquilo que está dentro do dicionário. Então, como é você ter esse tipo de... Mas imagine coisas simples, você não sabe o que é uma pata. Você não sabe como é uma unha de elefante, você não sabe o que é uma presa, não tem como se explicar essas coisas. Então, ele não sabe o que é uma árvore, porque ele está num farol, não existe árvore. A árvore, daí você pensa, não, mas eu vou explicar folhagens, caule, tronco. Ele pode estar imaginando ao contrário. Ele pode estar imaginando que tem as folhas e o caule vai para cima, né? Porque no dicionário não precisa falar coisas óbvias, né? Que as raízes crescem para baixo. Então, isso eu acho fenomenal. Então, assim, é um sopro de criatividade, assim, mas tão grande em imagens que recomendo com veemência. Valeria um episódio completo desse daqui só para discutir esse quadrinho. Pode repetir o título? Solitário. Evandro, por que você não indica um dia pra gente fazer? O problema é que o leitor ia ter que comprar, né? O ouvinte ia ter que comprar, mas eu acho que vale fazer. O Netflix ele compra, né? Eu não vejo problema. Não vejo problema. Posso fazer a minha? Então tá. Primeiro eu vou falar um negócio uma não indicação. Eu no fim de semana eu fui assistir um documentário sobre o Mussum, porque eu me interessei, sei lá, gosto do Mussum, sempre gostei. Cara, que coisa horrível, é a segunda morte do Mussum, é uma coisa deprimente. Tem na Amazon, isso, acho que é a Amazon. Isso, eu sei qual que é. É um negócio horrível. Cara, não assista nada nacional que tá na Amazon. O pessoal, não arranja lugar para distribuir, eles colocam lá de graça e recebem uma porcentagem. Mas isso é respeitar a lei, né? Eles pegaram tudo aquilo que a Netflix não quis, provavelmente. Mas isso me doeu, cara, porque o Mussum é um personagem maravilhoso, assim, então me doeu. Então eu vou não recomendar com veemência. Quem mais vai ter que pegar aí do mercado para conseguir estrear aqui daqui a um mês? Hã? Imagina o que a Disney Plus vai ter que catar do mercado nacional para conseguir preencher a cota de produção nacional. Sim. Vai pegar aquele vídeo que a gente fez na faculdade.
Vai pegar o preto da CUT. Também morre quem atira. Mas a minha indicação de verdade, eu sei que ninguém mais lê livro aí, mas vai livro mesmo. É um clássico, Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros. Eu acabei de reler agora. E é um livro que é a história de um cara que ele é convocado para ir num posto avançado lá do exército e ele fica à espera da invasão dos tártaros. Na verdade, o título original é a Steppe, né? Não é o deserto. Eu acho que é. Mas enfim, e ele passa a vida inteira esperando essa guerra, essa invasão, essa guerra que nunca acontece. E faz parte assim, daquela literatura do absurdo. De novo vou ter que citar aqui o Camus, O Estrangeiro. E assim, é muito bom. Eu acho que vale muito a pena. Hoje em dia a gente às vezes está desperdiçando a vida aí, esperando uma guerra que a gente eu acho que não vai acontecer. Tem muita gente que acha que vai acontecer. E eu acho que vale muito, muito a pena a gente refletir, de repente, do que a gente está fazendo da nossa vida, se a gente não está desperdiçando em nome de uma causa que não sei se ela tem muito. Independente de qual for a causa, não sei se a base dela é tão sólida, se a ameaça é tão real. Então acho que vale a pena. O livro não tenta responder isso exatamente, mas eu acho que vale a dúvida. Então essa é a minha dica de hoje. Acordei. Depois de falar de livro, cânone, metalinguística, tá na hora de... Você acordou com o escapamento da moto, Jones, nem venha com essa. Você merece esse escapamento aí, passando da tua janela. Eu vou fazer uma indicação no escuro. Opa! Que eu não assisti, mas boa indicação, hein? Eu morro de vontade de assistir, mas eu acabei de ver que tem a nota no MDB, a nota dele é 4. Tipo, os filmes ruins do MDB tem nota 6. Ele tem nota 4. Deve ser um filme... Milada é 6.2. Eu falei, nossa, esse filme foi legal. Não, esse é nota 4.0. Nossa. O nome do filme é Os Corvos. Tá na minha lista de filmes para assistir da Amazon. E eu tenho vários filmes muito ruins nessa lista. E eu vou deixar essa indicação porque eu quero que depois vocês me xinguem nos comentários e eu vou comentar esse filme aqui semana que vem. Não vai ser o principal. Só nas indicações eu vou comentar se deu certo ou não o filme. Que é uma série de corvos criados para estudos científicos escapam de um caminhão depois de um acidente. Alexandra, uma veterinária que identifica o tipo de animal, deve fazer todo o possível para escapar do caos e alertar a todos sobre o perigo que a cidade sofre antes que ocorra uma catástrofe. Peraí. Cara, eu vou assistir esse filme. Os corvos têm inteligência sobre-humana, é isso que eu preciso saber. Cara, deve ser, né? Eles foram criados para estudos... primeiro que o corvo é o pássaro mais inteligente que existe. Eles são capazes de usar ferramentas e resolver problemas complexos. Então, provavelmente, cara, se você criar um corvo para estudo científico, o negócio vai ser fera demais. Vai ser esse o filme de semana que vem. Eles resolvem fábula de Bhaskara? O Evandro, ele ficou tão decepcionado que ele até saiu aqui do nosso vídeo. O Evandro esqueceu que a gente tá gravando pro vídeo e saiu aqui, desligou. Vai ser o Corvo participando, né? Vai ser o Corvo participando do podcast semana que vem, no lugar do Evandro, falando, não, que o cânone, a metalinguística. Isso. Nevermore. Caminho. Ai, que... um ataque de asma, e eu tive que abrir aqui pra ela pegar a bombinha dela. Pode continuar. É uma coisa séria, então. Tá, hoje é o dia, né, cara? Minha sobrinha engoliu lá o negócio com a língua preta. Bom, mas eu não caí. Veja só. Você não caiu. Nem fungou. Muito bem. Mas é isso, eu vou indicar esse filme que eu não assisti, fique bem claro. Nem é uma indicação, então, é um negócio que você vai assistir. Isso, eu vou assistir. É uma indicação para você mesmo. Mas e se as pessoas quiserem assistir, elas assistem, cara. Eu tô indicando pelo nome e pela nota ruim, pelo nome e pelo cartaz, que é um cartaz bem bom, assim, parece um negócio do apocalipse, cheio de corvo. Bem da hora. Toda semana eu vou indicar um filme que eu não assisti. Tá. Ok, é uma indicação também, né?
Bom, a minha indicação é uma indicação muito boa, mas ela é uma indicação um pouco preguiçosa, porque eu preferia fazer uma indicação que tivesse alguma coisa mais a ver com o que a gente conversou hoje, mas a que eu pensei não era uma grande indicação. Então eu vou indicar algo que está aí na Netflix, uma série de animação tida por muitos como... esses superlativos são péssimos, né? Mas, enfim, já falaram sobre isso. Uma das grandes séries de animação, que é BoJack Horseman. BoJack Horseman tem 6 temporadas. Bem-vindo ao Alzheimer Cut, onde as pessoas fazem 2, 3 vezes a mesma indicação. Eu já indiquei o BoJack. Não indiquei o BoJack. Indicou sim, cara. Já rolou, hein? Já? Porra. Então indico de novo. Então, vou fazer que nem o Evandro. Ô Sabag, eu queria dizer que eu tô vendo uma indicação sua, um dia que você tava meio de mau humor, daí você indicou Brooklyn Nine-Nine, né? Nine, isso. Pô, é bem legal mesmo. É bem legal. Tô na 3ª temporada e... É bem bom. Assim, bobinha, mas eu almoço todo dia assistindo, é divertido. Essa é a ideia. Então eu vou reforçar, porque as minhas indicações, eu confesso que elas andam meio óbvias. Eu vou dar as minhas indicações, já que eu devo estar me repetindo, a senilidade chegou aqui também, vocês me desculpem. Eu reforço o BoJack Horseman, de qualquer forma, quem ainda não assistiu, assista. Porque o que eu tenho assistido de verdade no meu tempo livre agora, eu faço são 2 séries que já são consagradas, que já terminaram, que é uma, o The Office, que estou revendo, e a que eu estou vendo pela primeira vez, fez muito sucesso, Mad Men, que também é uma série, as 2 estão na Amazon, né? Também é uma série consagrada, assim. O que eu estou gostando mais do Mad Men, que o Mad Men foi consagrado e tal, ganhou 200 prêmios cada uma das temporadas, né? Um elenco que saiu dali, um elenco estelar. Mas o que eu tô gostando mais, vou falar pra vocês, assim, é que a série parece tá ficando um pouco datada, sabe? Parece que ela já não é assistindo agora, parece que já tem alguma coisa ou outra assim que não seria feita hoje, que a mim me agrada, sabe? É um certo politicamente incorreto, assim, não precisa ficar pagando pedágio, né, para certas coisas, não precisa ficar tratando com tanto cuidado, e eu tenho me divertido com isso. Acho que o que me surpreendeu muito é que muita gente fala da Christina Hendricks, claro, que é um talento que surgiu ali, né? O John Hamm, que é o protagonista, que é também um cara que fez uma carreira a partir do Mad Men, mas a atriz que faz a esposa do Don Draper, a January Jones, que interpretação dessa atriz, cara. Eu fiquei muito impressionado, porque eu tinha assistido alguns capítulos lá atrás, anos atrás e tal, e nunca me pegou. Aí dessa vez eu dei uma chance e eu tô muito impressionado com a interpretação delas. Para mim ela é a estrela da série, escondida, né, que fica tudo concentrado ali nos homens, tal, na agência de publicidade e tal, e ela é uma personagem que é fascinante. Então, enfim, comecei dando uma indicação trocada, dei uma indicação meio óbvia, mas fica aí quem quiser me acompanhar nas indicações. Então, BoJack Horseman pela 2ª vez e Mad Men também, nada muito original. Só uma coisa que você falou da January Jones, a gente esqueceu de falar da Belen Chavan, né, que é o grande talento depois do protagonista no Cidadão Ilustre. No Cidadão Ilustre. Né? Prestem atenção, vocês que estão assistindo, vão assistir o filme, prestem atenção. Uma interpretação excepcional, um trabalho corporal ali de gala. O Jones gostou de conhecer esta atriz argentina. Como é que é o nome dela, Jones? Cara, se eu estiver falando certo, é Belen Chavan. Tá. É isso aí. Então, grandes atrizes ficam as indicações aqui da semana. Qual que é a indicação da próxima semana? Entre Facas e Segredos, o filme do Ryan Johnson, que está na Amazon. Ah, perfeito. Tá bom. Entre Facas e Segredos. Muito bem. Um lembrete antes da gente se despedir aqui dos nossos ouvintes, né? Quem está nos acompanhando, saiba que você pode escutar este podcast no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts, no Deezer e também no iTunes. Além, claro, dentro da Gazeta do Povo, além do canal da Gazeta do Povo no YouTube. Então, indique para os seus conhecidos. Para os nossos leitores, a gente entrega aqui um conteúdo com tanta qualidade, né, com tanta reflexão,
só com os maiores nomes do jornalismo cultural do Portão. Portão, Santa Quitéria, São Francisco. Pô, compartilha e chama os amigos pra ouvir a gente, né? Pô, dê dica, dá palpite. Verdade, pô. Que a gente aqui fala com franqueza, que critica coisa boa tirando o Paulo. Então, pô, e pintar o cabelo de colorido pra chamar atenção. Cara, nenhum outro programa no Brasil jamais indicou a Bela Enxavani para os nenhum Então, só isso aí já vale o programa de hoje. Nem os corvos. E em último caso, você pode usar as fungadas do Paulo como aquele som para dormir lá, SMR, como é que é o nome? Isso. Boa. Em looping, ele... Vamos fazer uma edição só com as fungadas do Paulo e botar no nosso feed também. Isso. Fungada cut. Né? E a gente não tem nem. O Júnior fica reclamando aí de escapamento de moto e tal, mostra a sobrinha com a língua azul e tal. A gente não tem nem aquela coisa de influenciador fala assim: olha, siga, curta, esse é o like. Clique no sininho. A gente fala assim: indique aí para os teus amigos. Fala aí. Fala bem da gente aí, pra quem você conhece. Fala mal também. Pode falar mal também. Tem 4 idiotas lá que ficam falando que não sabem. Pode ser também. A gente não sabe porra, né? Americano de metalinguística. KKKK. Ótimo. Muito bem, é isso aí, gente. Então esse foi o Quarentena Cult. Obrigado, Jones, Evandro, Paulo. Um abraço para quem esteja conosco. Até a próxima semana com Entre Facas e Segredos. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.